Salve, rapaziada, começando mais um EP do Crow, novamente aí com o meu mano Murilo. E aí, pessoal? E hoje a convidada é a Valéria Min, professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, na Bahia. Se apresenta aí, Valéria. Boa tarde, boa noite já, né? Não sei. Eu sou professora do curso de Comunicação Social da universidade, né? Trabalho as religiosidades de matriz africana, sou pesquisadora de estudos afro-baianos regionais, o CAUE, né? E desenvolvo minhas pesquisas na área da religiosidade. Uhum. Então você já poderia começar explicando pra gente como é que funciona esse estudo CAUE? O CAUE é um núcleo que ele foi criado há algum tempo, foi o primeiro núcleo de pesquisa da universidade, ele é um núcleo mais antigo da universidade, e ele foi criado para estudar todas as questões que eram referentes ao negro no sul da Bahia. Por que isso, né? É importante a gente destacar que o sul da Bahia, ele é a terra do cacau, né? Como diz o Jorge Amado. E o que aconteceu na terra do cacau? A história regional negou a presença de negros aqui, né? Como se nas fazendas de cacau não houvesse escravidão, né? Então, alguns historiadores vieram para cá, então a gente vai ter a Marrone, que é uma historiadora, acho que ela é inglesa ou americana, não tenho certeza da procedência dela, mas a Marrone veio fazer um estudo aqui e ela começou a mostrar, não, peraí, as fazendas de cacau tinham negros escravos, claro que em menor quantidade do que as fazendas de cana-de-açúcar, né? Então, essa presença do negro aqui, ela sempre foi muito negada. Somente recentemente é que essa historiografia começa a introduzir a cultura negra e o negro na história regional. Então, ele sempre teve essa preocupação em buscar o estudo sobre esses negros de região, mas não só no sentido de religioso. Então, a gente tem uma linha que trabalha com a outra que trabalha com saúde, né? A gente tem a parte que trabalha com a questão da linguagem, dos mitos, dos ritos, né? Enfim, com a educação, né? Voltada a essa população negra. Então, o CAUE acaba se transformando do tempo em um NEAB, né, que é um núcleo de os NEABs vão estudar exatamente as culturas negras e, enfim, brasileiras, né? E ele vem desenvolvendo há bastante tempo muita pesquisa em relação a essas comunidades negras que fazem parte dessa região de abrangência da universidade, né? Que é o sul da Bahia. Entendi. E aí, no CAUE, a gente desenvolve alguns casos, né? A gente trabalha com quilombola, a gente trabalha com os terreiros, né? A gente trabalha com as questões voltadas à comunidade afrodescendente. A cultura negra, né? Exato. A vivência negra. E você tem, tipo, ideias? O candomblé e a umbanda e dos terreiros fazem maior parte da religião do sul da Bahia? Não, eu acho que, por exemplo, para você, isso aqui foi o livro que eu fiz, né? Sobre o mapeamento dos terreiros na Bacia do Leste. Foi uma pesquisa. Quando eu estava no meu doutoramento, eu fiz meu doutorado na UFBA, na Federal da Bahia, na comunicação, e eu quis trabalhar com a identidade do candomblé aqui em Ilhéus. Aí eu comecei, na minha pesquisa de doutoramento, a mapear quantos terreiros em Ilhéus, quais eram os orixás que predominam
nesses terreiros. E qual nação, né? Porque o candomblé, Brasil, ele vai se diferenciar pelas nações, que antes eram nações étnicas e são até hoje, mas esse cunho mais político ele se perdeu e se tornou uma questão mais religiosa. Então, os candomblés, né, que eles são dos Fões, do grupo étnico, a gente vai ter os candomblés nagôs, ou também chamados candomblés iorubás, que aí você vai ter diversidades de grupos étnicos, né? Então, a gente vai ter o Queto, a gente vai ter o Ijexá, a gente vai ter uma série de grupos étnicos que vão estar, e a gente vai ter os candomblés Angola-Congo, né? Que são candomblés dos negros bantus. Os primeiros 13 anos, né, de escravidão no Brasil, né, os negros que vieram para o Brasil eram negros bantus, né? Foram os negros escravizados bantus, né? E esses negros, eles começaram a ficar muito caros para o Nordeste, né? O transporte, eles vinham de Angola, da costa de Angola, que era dominado na época por Portugal, e eles vinham primeiro para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles vinham para o Nordeste. Então, estavam caros, né? Quando começou a se buscar outros portos, né, para trazer escravos, eles buscaram o quê? Os escravos da Costa da Mina, que também depois foi conhecido os escravos, tristemente, né? E aí foi introduzido no final do século XVIII e início do século XIX um grande número de negros e iorubás na Bahia. Esse fenômeno é da Bahia. E não é à toa que existia uma facção bem diferenciada dos candomblés aqui para os candomblés do Rio de Janeiro, né? Que eram bantus, né? E que muitas pessoas, né, acham que candomblés Angola, eles são muito responsabilizam os candomblés Angola pela essa mistura e pelo sincretismo, mas o que é uma bobagem, né? Porque, na verdade, se a gente pensa no candomblé hoje, a forma como o candomblé está estruturado, ele está estruturado sob uma cultura iorubá, né? Então, a gente vai ter os orixás, a forma dos assentamentos, as músicas, as danças, né? Mas no candomblé Angola não é diferente? Sim, você vai ter nomes diferentes, né? As entidades no candomblé Angola são chamadas inquices, né? Inquices corresponde a orixá no Nagô e corresponde a Vodum, né? São todas índias africanas, né? De nações étnicas. Então, assim, a gente vai ter uma construção de candomblé, como a gente tem hoje, a base dela, de fato, é a base dos nagôs, dos iorubás, né? Você poderia explicar um pouco sobre a pesquisa que vocês fizeram? Claro, poderia sim. O nome da pesquisa era Mapeamento de Comunidades Afro-Religiosas, né? Comunidades religiosas de matriz africana da Bacia do Leste da Bahia, né? E a gente buscava ver a relação dos terreiros que estavam na bacia, nesse município da Bacia Leste, com a água, né? Mental, não existe candomblé sem água, não existe candomblé sem folha, não existe candomblé sem música, em dança, né? Então, o candomblé, a água é fundamental para o desenvolvimento da religião do candomblé. E aí fizemos o levantamento. A Bacia do Leste ela é composta por 24 municípios, né? E a gente teve que reduzir esses municípios porque o recurso foi concedido ao projeto, eu pedi uma coisa e foi aprovado, mas veio um recurso menor. O que eu tive que fazer? Eu tive que refazer essa escolha dos municípios. Eu tive que escolher municípios, eu não pude
pesquisar em todos os 24 municípios. Aí, qual foi o critério que eu usei? Eu usei o critério de número de habitantes nos municípios, né, os municípios que tinham maior número de habitantes, mas também que tivessem minimamente em uma bacia ou em 2 bacias. E aí, que municípios foram eles? O município de Santa Luzia, Buerarema, Itororó, Coraci, Uruçu, Caúna, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus, né? Itabuna é o município que tem o maior número de habitantes, depois seguido de Ilhéus. E os rios que fazem parte do leste é o Rio Una, o Rio Cachoeira e o Nada. Esses rios são os rios que formam a Bacia do Leste, junto com seus afluentes. E o que eu pude observar, né? Uma hegemonia de uma determinada nação, né? Em Ilhéus, o candomblé Angola, em Itabuna, a grande maioria também, mas havia, e aí encontrava de Umbanda, e aí eu também mapeei esses terreiros. Eu acho que aqui na região do Sudeste, eu acho que a Umbanda, Sim. pelo menos na região aqui, eu acho que é mais forte do que o candomblé. Por Não, questão de número, né? Você sabe que aquele terreiro que eu falei de Malungo Monaco, ela foi para ir para o Rio de Janeiro, na época ela era viva, em 1942, o terreiro dela foi fundado aqui. Em 1960, ela fundou um terreiro dela aí no Rio de Janeiro. Aí não, no Rio de Janeiro. Eu acho que não sei se foi no Rio. No Rio de Janeiro. E aí tem muito terreiro de candomblé, só que os terreiros de candomblé... Eu fui a 2 terreiros de candomblé em São Paulo. Tem terreiro Ijexá, do terreiro daqui em São Paulo. Aí em São Paulo. Então, tem bastante terreiro, só que, como eu falei no início, como os negros bantus, eles predominaram no Nordeste, no Sudeste, né? Isso explica um pouco a questão da Umbanda, né? Porque a Umbanda vai sincretizar muito com a religião católica. Uhum. Então, e ela vai se despojar de muitos elementos que eram da cultura africana, né? Então você tem na Umbanda hoje, a Umbanda está muito mais próxima do espiritismo do que do candomblé. Uhum. Tem a questão lá da reencarnação e tal. Eu lembro que o nosso amigo estava explicando pra gente uma vez na escola. Ele fez uma Mas aí é da Umbanda, né? Uhum. Não é do candomblé. Sim. Exatamente. Ele falou que a principal diferença é que o candomblé, a Umbanda não faz nada de corte, né? Depende da Umbanda, né? Ainda tem isso, né? Porque nem todas as Umbandas são iguais, né? Então você tem aquela a Umbanda que está mais ligada às tradições africanas, faz sim. Criada em colégio de freiras. Olha que coisa. Eu fiquei 8 anos interna no freira. Depois que eu saí, nunca. Eu fui interna. As freiras devem ver você e falar, ó, rebelde lá. Nem sei, né? Mas enfim, devem achar. Isso. Os homens não eram iniciados, eram só iniciadas mulheres. Isso vai mudar com a entrada dos homossexuais no grupo. E é o que Ruth Landes vai mostrar, né? Então, algumas tarefas que eram específicas das mulheres passam também a ser desenvolvidas por homens, como é a dança, por exemplo. Só dançava mulher, né? Hoje a gente tem terreiros homens dançando, né? Mas antigamente não era assim. Por exemplo, se um homem tinha o primeiro santo, Oxum, o segundo, porque você quando você faz seu santo, você tem o seu santo de cabeça e o colo, né? Que são 2. Então você tem Oxum, aí ele tinha Oxóssi e Xangô. Aí o que a mãe de santo fazia? Passava Oxóssi e Xangô na frente de Oxum, para que ele dançasse com um orixá masculino. Então essas coisas estão dando no candomblé.
né? Hoje você tem candomblés que as mulheres tocam atabaques. No meu terreiro não toca, é proibido, né? E as pessoas mais antigas falam que não, que enquanto eles estiverem vivos, eles não vão permitir essa transformação, que é a discussão da questão de gênero dentro da religião, né? Mas assim, Mas a tendência é mudar isso, né? com o tempo, com certeza, essas coisas vão mudando, não, né? Vai depender muito da casa, né? Se for uma casa mais tradicional, tem casas até hoje que não permitem de jeito nenhum que você tenha uma foto. Caramba. Né? Que você já entra e você já é avisado, ó, por favor, não pode fotografar, não pode não sei o quê, né? E é isso, né? Eu acho que porque essa é a diferença. A igreja, por exemplo, as igrejas católicas, elas todas vinculadas a Roma, né? A Igreja Católica, Ao Vaticano, né? Em Roma, ao Vaticano. No candomblé, embora, por exemplo, eu sou feita no Tombenci, aí eu vou abrir meu terreiro é filho do Tombenci. Eu vou seguir a tradição do Tombenci, eu tenho a minha forma de seguir essa tradição. Então, Dona Laura, ela sempre faz, cada um mexe a sua panela do seu jeito. Então, o terreiro tem uma independência, né? Terreiro matriz, embora ele siga toda a tradição do terreiro matriz, mas ele tem uma independência em determinadas formas de realizar os seus rituais, né? As suas festas, né? Enfim, eu acho que essa é uma diferença bem significativa, essa independência que ele tem dos outros, né? Você falou da questão LGBT. Os terreiros, eles aceitam, o seu e assim, o que você convive, aceita, tipo, tranquilo o LGBT ou ainda tem um certo preconceito? Olha, essa é uma grande questão. Poucos artigos falam sobre isso. Eu escrevi esse artigo da dança no candomblé e eu vou abordar essa questão de gênero, né? Essa é uma diferença, né? Quando o homossexual, né? Que não é mais, não se fala assim, desculpa, né? Quando o LGBT+ entra no terreiro, né? Ele vai mudar algumas questões que estavam postas, né? A questão da dança, de se vestir no orixá feminino, né? E a ação maior desse adepto dos terreiros, né? Até porque a Igreja Católica menos, mas a Igreja Pentecostal e as outras religiões sempre tiveram muito preconceito em relação aos LGBTs, que a questão gay dentro da igreja, né? Então você vê, por exemplo, na religião hebraica, tem um filme maravilhoso que é chamado A Alma Imoral, um documentário, que vai falar bastante coisa sobre isso. E o que eles fizeram? As pessoas fizeram? Montar a sua igreja. Porque eles não eram aceitos na igreja tradicional, né? Então, o terreiro, eles são aceitos, eles são respeitados, eles são queridos, né? Isso não impede de que, em alguns terreiros, exista uma discriminação, né? Por quê? Porque o ouro, ele não é diferente da sociedade. A gente não pode pensar que por ser um terreiro, ele não vai ter as questões que estão postas na sociedade, né? Então, eles são bem-vindos, eles são aceitos dentro do terreiro, né? Mas nada impede que ocorra em algum terreiro algum tipo de discriminação. Por quê? Porque os terreiros, assim como as igrejas, são formadas por quem? Por homens, por seres humanos. Os seres humanos estão imersos numa determinada sociedade. Então, isso é porque é terreiro, sabe?
O que está na sociedade atinge o terreiro, assim como o que está no terreiro atinge a sociedade. Então, o terreiro ele não está isolado da sociedade. Então, se tem uma discriminação forte em uma determinada cidade, por exemplo, com a questão homossexual, muito provavelmente isso vai resvalar dentro do terreiro também, né? Uhum. Entendi. uma... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, é porque eu ia falar que isso acaba, pelo fato dos terreiros não serem, tipo, todos iguais, igual a igreja, isso acaba gerando um certo poder de escolha do homossexual, né? Homossexual não, desculpa. LGBTQI+. Né? Agora é LGBTQI+. Então, eu acho que isso facilitou bastante a entrada dos LGBTQI+ terreiros, né? Essa aceitação, até porque tem uma questão do terreiro que é muito bacana, né? Os terreiros, de uma maneira geral, todos desenvolvem projetos sociais, gente. Todos, na sua grande maioria, né? Ou eles distribuem cestas básicas, fazem arrecadação e distribuem, ou eles têm projetos no terreiro, como é o meu. O terreiro tem um projeto chamado Batuquerê, que é feito com as crianças lá da Conquista, ou de outros lugares que queiram participar das oficinas de percussão, de dança, de teatro, né? Enfim. E dos cursos que o terreiro oferece, que são vários. Os terreiros, eles agora, com a Covid, eles conseguiram alimentar, eles conseguiram arrecadar uma quantidade enorme de alimentos e distribuir para a população que está no seu entorno. Por quê? Porque os terreiros, normalmente, eles estão nas periferias das favelas. E isso aconteceu no Brasil quase todo, a gente tem exemplo disso. Então, tem uma questão de solidariedade. Eu fico vendo, Mãe Ilza, ela não é rica. Ela não é rica. Meu terreiro é um terreiro simples. É antigo, mas é simples. Agora, se bater alguém na porta dela pedindo um prato de comida, ela vai dar. Dá o jeito dela e a comida. Ela não é rica com dinheiro, ela é rica de coração e alma. Exatamente. Se chega alguém doente lá, ela vai ajudar. Né? E como é que os terreiros ajudam? Não é que eles neguem a medicina. Muito pelo contrário. Eles mandam procurar um médico. Mas eles também fazem banhos com as ervas que ajudam. Né? A mãe de santo ouve aquela pessoa. Né? Ela funciona como uma psicóloga, uma psiquiatra. Né? Então, ela ajuda aquela pessoa no desespero daquela pessoa. E isso é em todos os terreiros, né? Então, os terreiros, de uma maneira geral, eles têm esse comportamento com o outro que é muito bacana, de ajuda, de perceber o entorno e colaborar com esse entorno, sabe? Tanto na organização quanto ação, né? Por exemplo, o Tom Benci, quando estava sem escola, botou uma escola lá dentro, né? A escola funcionava normalmente, né? Em Salvador, o Ilê Axé Oponjá, não é esse nome não, eu estou viajando, é Ilê Axé. Ixi, tá me dando branco. Tem uma escola lá, escola regular, municipal, entendeu? Uhum. E que traz questões da educação, mas também aborda a questão da cultura e da religiosidade africana. Então, assim, é diferente. Eu acho que tem um comprometimento muito grande com a sua comunidade, né? Que está ali no entorno. E isso é muito legal. Eu acho que isso é pouco visto, é pouco tratado, é pouco falado. E tem uma questão também, né? Nós que somos do candomblé, a gente acredita que tudo que você faz, né, é circular.
Então, se você faz o mal, uma pessoa, esse mal vai rodar e vai voltar para você. O karma. Então, as pessoas que acham que dentro dos terreiros as pessoas estão lá fazendo mal é porque desconhecem a filosofia, porque é uma filosofia dentro do, né? Então, não faz mal para ninguém porque a gente sabe. Eu tenho quanto para fazer aquilo, mas eu sei que se eu fizer aquilo vai voltar para mim, mas mais tarde, entendeu? Então, ninguém faz. Quem de fato acredita na religião não faz o mal, né? Então, isso é uma questão, né? Isso é uma questão que é preciso também ser dita, né? E, na verdade, o mal no terreiro, o mal está no homem. Você pode ir para uma igreja e desejar o mal para o outro. Só que o que acontece? O candomblé é uma religião prática, uma religião de manipulação, né? A gente manipula os animais, a gente manipula, mas só que as pessoas criticam muito, falam muito da matança, não sei o quê, como se dentro do terreiro se matasse, acabasse dos animais. Primeiro, os animais mortos no terreiro são animais mortos na sadia, ninguém fala nada, são animais que são naquela seara, né? E não vejo ninguém criando caso com a sadia, né? O pessoal reclama, mas faz churrasco depois. Sadia, entendeu? Ninguém vai lá reclamar na sadia da forma como os frangos são mortos. Você vê, você nunca mais come frango. Entendeu? Então, assim, o Murilo não come mais frango mesmo. No terreiro, o animal, quando ele é oferecido a um orixá, ele alimenta o orixá e todo mundo que está no terreiro, todo mundo come. E a melhor coisa, se forem numa festa, é comer. Primeiro que a comida é uma delícia. E segundo, que aquela comida é a comida que vai te dar o axé da festa, né? Toda a energia daquele orixá que está sendo homenageado, que está sendo... que você está fazendo as ofertas para ele. Então, eu acho que... E o animal dentro do terreiro é extremamente bem tratado, né? Ele é alimentado, ele é banhado, ele é cuidado, né? E ele chorando para morrer, como acontece nesses grandes matadouros, né? E o que se mata no terreiro são animais que a gente compra no supermercado. Então, essa é uma outra questão que é legal começarem a pensar. E o animal, ele não é sacrificado em vão, porque ele alimenta todo mundo que está ali naquela festa. Aquele animal morto em sacrifício para algum orixá, depois ele vira comida para todo mundo que está naquela festa. Tudo se aproveita dentro do terreiro. O couro vai para os atabaques são considerados entidades. Se vocês entrarem numa festa de você vai ver que os adeptos, eles vão, alimentam e tomam a benção aos atabaques. Por quê? Porque os atabaques são entidades, né? Então, há todo um respeito. Aquele couro que está ali sendo batido não é um couro que você compra, né? É um couro que foi de um animal e ele foi tratado dentro do próprio terreiro. Então, é muito diferente de nada. O orixá come e a gente... E todo o resto é aproveitado dentro do próprio terreiro. Ou para normalmente vai para os atabaques, né? E os mais antigos pegam as penas assim, das galinhas e ficam... Porque eles coçavam os ouvidos com a pena das galinhas. Eu ficava impressionada com isso. Às vezes a galinha passava, aí o senhorzinho lá, puxava da galinha, arrancava assim, que isso? Ai, não, tocou aqui no ouvido, minha filha, peraí. Aí coçava com a da galinha, né? Ainda bem que não coçava com a pena de pombo, né? Porque daí era perigoso.
Não, pombo, normalmente se solta o pombo, né? Alguns pombos só morrem, mas para Oxalá, né? Porque Oxalá, o pombo é o animal de Oxalá, né? Que simboliza a paz. Então, é muito comum, às vezes, nas festas, eu exponho. O Oxalá é como se fosse a divindade maior, assim? Não existe muito essa divisão, né? A gente vai orixás Funfun, que são os orixás do branco, né? E os outros. Os orixás, o Oxalá, ele é considerado, né? Vamos dizer assim, aqui na Bahia ele é sincretizado com o Senhor do Bom, né? Com o Nosso Senhor do Bom Fim. E com Jesus, vamos dizer, né? Orumilá seria Deus, né? E Oxalá foi o primeiro a ser criado, é o orixá mais sábio, considerado o mais sábio, né? É um orixá da paz, né? É um orixá que disputa e perde a guerra. Se a gente for para a história de fé lá na África, a gente vai ver que ele existiu e ele perde o território Oduya, né? Vai morar no alto de uma colina, tem até um nome, até hoje tem essa festa lá na África, em África, para ele. Mas ele perdeu o território, mas deu espaço na espiritualidade. Então, ele é um orixá. No xirê, a gente começa cantando, né, para Exu e termina com Oxalá, né? Oxalá, e tem Oxalá novo, Oxalá velho, mas Oxalá é o orixá do branco, é o orixá da paz, é o orixá, o Inganga, que eles falam, né? É o orixá da sabedoria, é o orixá mais velho também, com os mais velhos, junto com o Molu e com o Nanã, né? Nanã é também uma orixá bem velha, é a mais velha das mulheres, né? Das Iabás. Então a gente tem toda essa história com Oxalá, mas eu acho que os orixás, eles são importantes nos seus domínios, né? Então, o Oxalá, ele tem o sopro da vida, ele criou os humanos, então é o ar, né? Ele é um orixá do ar, o elemento dele é o ar, e ele tem o sopro da vida tanto na hora da gente quando nasce, quanto na hora da morte, né, também, né? Enfim, não é que ele seja o mais importante, né? Não acredito nisso. Eu acho que todos os orixás são muito importantes, cada um no seu domínio. Mas o Oxalá, ele conseguiu essa, vamos dizer assim, alcançar, né, na hierarquia esse lugar, né? Ele é tipo o mais famoso. Por exemplo, não é famoso. Ele é considerado o mais sábio, ele é considerado o pai, o Grai, né? Mas ele é aquele que persiste, ele é persistente, ele anda devagar, né? Ele não tem pressa. Oxalá não tem pressa, né? Tanto é assim que ele tem um mito que ele foi visitar um filho dele, um orixá filho dele, né? Eu acho que foi, não tenho certeza se foi Oxóssi ou se foi Xangô, estou na dúvida. Mas, enfim, quando ele foi visitar esse filho, foi Xangô, ele vê o cavalo para Xangô andando. Aí ele pega o cavalo para levar para Xangô, porque ele não via Xangô há muito tempo, ele resolveu ir visitar Xangô. E aí ele foi visitar o filho. E o que acontece? Quando ele com o cavalo de Xangô, ele é preso como ladrão de cavalo. E fica. Caramba. Ele é preso e ele não diz que ele é Oxalá, pai de Xangô.
Ele é preso e levado e fica lá preso, numa masmorra durante muitos anos. E o que acontece? Começa a ter uma série de desgraças na cidade, né? Peste, fome, desastres, tudo acontece. Xangô fica, não é possível, o que está acontecendo? Vai consultar lá o dono do oráculo, né? Aquele que é responsável o orixá é responsável pelo oráculo. Aí Orumila não é um orixá que ninguém incorpora aqui no Brasil. Orumilá consulta o oráculo e fala para Xangô, olha, tudo isso está acontecendo porque ocorreu uma injustiça aqui no seu reino e tem alguém muito importante. Aí Xangô se desespera e vai para a prisão do castelo dele, ver quem é preso. E quando ele chega lá, quem é que está preso? Oxalá, o pai dele. Aí ele tira o pai, leva o pai, chama todo o povo da cidade e fala para o povo, a gente precisa lavar a nossa cidade, a gente precisa purificar a cidade porque nós cometemos um grande erro. Por isso que a gente tem que são as águas de hoje, né? Que é um momento que tem, faz essa festa, é um ritual que tem o dia do silêncio, ninguém fala, passa o dia mudo, calado, à noite. Aí tem a festa do pilão, né? E tem as águas, que é a lavagem. As pessoas vão na fonte buscar água para lavar e as pessoas lavam os terreiros. Por que tem tanta lavagem de escadaria, né? As pessoas lavam as escadarias, né? Porque isso tudo está vinculado a esse mito de Oxalá. Então, Oxalá, ele tem essa hierarquia que ele conseguiu essa hierarquia na questão religiosa, né? Então, ele é considerado o grande pai, né? E o sábio, aquele que ouve, né? E as pessoas acabam achando e tratando ele como o orixá mais antes, mas eu acho que todos são antes, né? Embora a minha cabeça seja de Oxalá, a minha de Gina, porque quando a gente entra no terreiro, a gente ganha um nome, né? A gente não é chamado pelo nome civil, a gente é chamado pela nossa no Angola. A minha de Gina é Ngangaramoxi, né? É o meu nome, né? Nganga. Vocês depois busquem aí para vocês verem o que é Nganga. Nganga é o que sabe, é o que é minha ligação a Oxalá. Então, acho que é isso, gente. O que mais vocês querem perguntar? Vamos fazer uma pausa pra gente ir no banheiro, tomar uma água. Aí a gente volta com as perguntas. Beleza. Tá bom. Então, ó, cortezinho rápido, pessoal. Salve, rapaziada. A gente voltou do corte. Fomos no banheiro tomar uma água. Mas já vamos voltar com as perguntas que vocês mandam pra gente lá no Twitter. Inclusive, se vocês não seguem a gente, tá aparecendo aqui, ó, o Twitter aqui embaixo da minha cara. A gente também criou um Instagram, que vai estar aparecendo aqui na cara do Murilo. Eu não sei se tô apontando certo. Tá pro outro lado pra da minha, cá. cara. Tá, o Murilo tá pra cá. Segue a gente lá, hein? Dá uma força, a gente interage por lá. E vamos para as perguntas. Deixa eu ler a primeira aqui. A primeira a Giovana mandou pra gente no Twitter. E a pergunta é: tem diferença entre intolerância e racismo? E como combater essa questão? Tem muita diferença, porque a intolerância, o discurso da intolerância não é de ódio. E o discurso do racismo é impregnado de ódio e violência. Então, como é que a gente diferencia o racismo da intolerância? Quando a gente percebe no sujeito desenvolvendo essa prática um ódio muito grande com presença de agressões, né? Que saem das palavras e partem para a questão física mesmo, né? Então, há diferenças, né? Por exemplo, muita criança
que estuda e que é do candomblé, elas não falam em sala do candomblé. Isso já tem pesquisas que apontam isso. Por que elas não falam? Porque elas são discriminadas, não só pelos amigos. Muitas vezes elas são discriminadas pela própria professora. Né? Se a gente pega hoje a nossa realidade, hoje as escolas públicas, a grande maioria dos professores são neopentecostais. Então a gente tem um problema nesse sentido. Então o que acontece com essas crianças? Elas saem da escola, elas abandonam a escola. Né? Por exemplo, quando alguém se inicia no candomblé, da iniciação, normalmente essa pessoa fica 30 dias numa camarinha, sem ver a luz do dia. Né? Ela sai, ela volta para a sociedade, mas ela volta para a sociedade com uma série de coisas que ela não pode fazer e com algumas interdições, tipo, meio-dia eu não posso estar na rua, 6 da tarde eu não posso estar na rua, 6 da manhã eu não posso estar na rua, meia-noite eu não posso estar embaixo de sol, nem embaixo de luz da lua, se tiver lua. Então, essas horas são horas que eu tenho que me resguardar. Né? Não, pessoas que saem, se elas viram no santo, elas têm determinadas coisas que elas usam contra egum, né? Que é aquela palha trançada que a gente usa como proteção. Né? Então, assim, entre outras coisas, você fica um mês usando branco. E acontece, as escolas não aceitam. Né? Não percebe que elas estão, com isso, entrando em um outro campo. Se o menino tem que ir de branco para a escola, ele não vai poder usar uniforme. As escolas têm uniforme. Né? Então, assim, aí esse menino, para ele permanecer, ele não pode usar a roupa que ele tem que usar durante o mês. Ele não pode usar as contas que ele teria que usar, porque a escola, ele vai ser discriminado de diabo, né? Ele vai chamado de... Ninguém vai sentar do lado dele, porque ele é o próprio demônio, ele faz o mal. Né? E não, enquanto a coisa está no campo, nesse campo, né, de eu não sentar do seu lado, eu te olhar e falar qualquer coisa, mas não para você... Né? Mas ter essa discriminação por conta da condição religiosa, né? Isso é uma intolerância. Agora, quando eu passo a te proibir de fazer as coisas, né? Por exemplo, eu sei que o menino é da religião do candomblé, e eu sei que na dia ele não pode comer carne, por exemplo. Eu não como carne sexta-feira. Nunca. Eu nada de como carne? Peixe. Ah, tá. Não come carne vermelha, né? Nem dendê, nem nada. Enfim, vou para a escola, aí tem o lanche. E como já tiveram casos, né, da criança ser obrigada a comer aquela comida. Então, eu acho que quando você parte para essa questão, já é um racismo. Né? Quando você... não permite a liberdade do outro e você priva o outro disso, isso é racismo. Né? Quando você parte para a questão de ficar xingando, do outro, humilhando o outro, né, na frente de outros, né, isso é racismo, isso não é intolerância, isso é racismo. Né? Então existe uma diferença, né? Você joga um ácido na frente de uma casa, quando você bota fogo, quando você invade, quebra tudo. Isso não é intolerância, gente. Isso é crime, isso é racismo. Eu não tenho direito de entrar na sua casa e quebrar a sua casa. Né? Então, existe a diferença. A intolerância, ela tá nas pequenas coisas. Por exemplo, tem gente que sabe que eu sou do candomblé, né? Vamos supor, eu e Murilo. Eu e Murilo somos amigos, ele sabe que eu sou do candomblé. Aí eu brigo com ele. Briguei com o Murilo, estamos de mal. Vamos dizer assim. Aí Murilo... Começa a acontecer um monte de coisa com o Murilo.
né, que não tem nada a ver comigo, está acontecendo porque está acontecendo. Mas Murilo, como sabe que eu sou do candomblé e que a gente brigou, já faz logo a ligação. Aí ele me liga e fala, Valéria, tudo brigou, coisa e tal, mas para de ficar mandando energia negativa para mim, porque minha vida já está muito ruim, como eu já ouvi isso, entendeu? Então, assim, isso não é racismo. Isso é uma intolerância, né? Você sabe que eu sou, você usa conhecimento contra mim, né? Tentando me dizer para mim que eu que estou fazendo alguma coisa muito ruim para você, quando na verdade a pessoa não tem nada a ver com isso. Então, eu acho que bem diferente a intolerância, né? A intolerância, ela está muito mais, ela é ruim, é muito ruim, porque a intolerância, ela não é o respeito, né? O respeito é que deveria ser, né? Que a gente ir com o outro. Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem direito de ser o que quer, seguir a sexualidade que quer, fazer a faculdade que quer, seguir o trabalho que quer, entendeu? Então, assim, respeito isso, eu estou sendo intolerante. Agora, se eu não respeito isso e uso e transmito um ódio, né? Uso força, te privo das coisas, isso já é racismo, né? Entendi. É o que aconteceu com o povo no nosso país, né? Que até lei proibindo eles de estudar existia, gente. Aí as pessoas são contra as cotas, pessoas precisam visitar a história do Brasil, né? Para entender que nós temos uma dívida, sim, uma dívida histórica com a população negra. Porque o negro foi proibido de estudar, o negro era proibido de casar, constituir família. Isso não é dito, mas isso está lá. Mas, né, quando você começa a estudar, você vê. Então, eu acho que essas privações, isso é racismo. Eu acho que só pelo fato de ter tido mais de 300 anos de escravidão já é um bom argumento para falar para colocar cota. Não, e o Brasil foi o Brasil último país, Antilhas, né? Uma vergonha, Deus me livre. Não pode nem de pensar nisso. Passando vergonha desde a época da escravidão em Brasil. Não é? Aliás, a nossa primeira dívida externa, quando a gente pediu a nossa independência, né? É verdade. A gente ficou devendo para a Inglaterra. A gente comprou a dívida de Portugal com a Inglaterra. Meu Deus. Então, vamos para mais uma pergunta aqui. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uma vez eu li sobre a origem das oferendas religiosas nas encruzilhadas, que tem a ver com os escravos que fugiam das fazendas. Essas oferendas eram feitas como forma de ajudar essas pessoas que fugiam. O frango e a farofa era para dar substância, a pinga para ajudar a amenizar a dor e o cansaço, e a vela para espantar os animais. Isso é verdade? Tipo, a pergunta é se você conhece alguma coisa sobre isso. Eu nunca... pode ser que seja, mas eu desconheço. Normalmente se fazia... As oferendas nas dadas são feitas para ele, né? Então, se na época eles faziam, na verdade, era para que Exu abrisse os caminhos deles, né? Protegessem eles, né? Mas essa especificidade, que a vela era para uma coisa, a cachaça para outra, a farofa para outra, eu nunca ouvi falar. A farofa a gente chama, né, de padê de Exu, e que é feito, é a comida dele, oferecido, normalmente a gente isso nas encruzilhadas, né? E normalmente também se acende uma vela e se coloca a cachaça é uma das bebidas de Exu, né? Mas para dar proteção e para abrir caminhos. Isso é o que eu sempre aprendi, né? Então você nunca ouviu falar nada sobre isso?
Você desconhece Essa isso? especificidade que é apontada aí, que você fala, ela é para uma coisa, a farofa é para outra, não sei o que, eu nunca negócio ouvi falar. mais geral, né? Eu nunca ouvi falar e nem li em nenhum livro. E olha que eu estou lendo bastante agora sobre Exu, viu? Então, Porque Exu é o transgressor, gente. E transgressores são fundamentais para que haja desenvolvimento da sociedade. Então, pessoal, vocês que falam, Exu não é demônio não, tá? Não, eu vejo o pessoal... Exu, a festa de Exu, os terreiros fazem, os terreiros nagôs não fazem, né? Não sei, pelo menos eu nunca vi. Mas é uma festa super animada, é uma festa que não é feita dentro do cão. Por quê? Porque tem bebida, porque tem dança. Exu é aquele cara que gosta da vida, da alegria, da dança, da música. Exatamente, mais ou menos. Não sei se a gente pode dizer que é um baco, mas ele é o transgressor, é calhão, ele é... Exu é aquela pessoa que é de bem com a vida. Aquele seu amigo que 7 horas da manhã tá dando risada. E que de vez em quando cria umas confusões, né? Ele testa muitas pessoas, né? Por isso que as pessoas dizem que ele tem um itã. O que são os itãs? Os itãs são passagens que estão dentro do oráculo Nagô, né? Aí tem um itã que fala que o orixá fala para Exu, olha, eu conheço 2 irmãos que eles são super amigos, nunca brigam, vivem no bem, não existe nenhum tipo de discussão, de coisas que um não gosta, que o outro gosta, são muito unidos. Aí o Exu falou assim, será que isso é verdade? Vou ver isso. Aí o que Exu fez? Que é chamado o Itã é chamado chapéu de 2 cores. Aí estava do lado direito, o irmão do lado direito. Exu passa entre eles com o chapéu. Desse lado o chapéu era preto e desse lado o chapéu era vermelho. Aí esse irmão vira para o outro e fala, você viu o cara esquisito com aquele chapéu? Não, o chapéu dele não era preto, o chapéu dele era vermelho. Mas não era vermelho mesmo, eu vi com meus olhos, esse chapéu era preto, e a outra, mas não era mesmo, não sei o quê. E aí os 2 começam a discutir e acabam brigando. Aí o virou e falou, tá vendo? Eles não são tão unidos assim. Então, Exu tem essas coisas que as pessoas atribuem a isso uma maldade, mas muita gente acha que ele é sketch, né? Aquele cara malandro, aquele cara que que trabalha muito com a manipulação, mas ele é considerado o pai da comunicação, né? Exu é o que está nos propiciando essa conversa. É ele. Uhum. Né? Por quê? Porque ele é criador, né? Hoje ele é responsável por isso, velho. Vamos para mais uma pergunta? Qual é a outra? Faz aí você, Murilo. Qual? Ah, aqui. Calma aí. Momento. Aqui. A pergunta é: o crescimento de terreiros está ligado à maior aceitação da cultura africana? Como eu costumo dizer, né, a gente pode dizer que os eles foram os primeiros núcleos, né, de resistência, né, espaço de resistência mesmo, povo negro, né. Mas eu não sei se essas coisas estão relacionadas tão diretamente assim, né? Porque as pessoas falam muito da cultura africana, né? da cultura afrodescendente, da população negra aqui no Brasil, né? A gente samba, a gente come coisas que a gente não sabe nem que são coisas que são de terreiro, né? Por exemplo, acarajé, falar em acarajé, não já? Uhum. Já, eu ouvi falar que negócio, nossa, adoro acarajé. Aqui na festa, aqui em São Roque, tem uma barraca de acarajé sempre, todo ano. Sim. Não sei se o acarajé é tão bom, né?
Se ele é Acarajé como paulista. Não é, porque todo mundo que eu falo sobre o acarajé que mora no Nordeste, todo mundo fala que é diferente. Então não deve ser. Deve ser. Até por causa do dendê, né? Então, eu acho que nessa hora as pessoas reconhecem muito a cultura africana, né? Mas no cotidiano, no dia a dia, a gente ainda tem muito preconceito e muita discriminação relacionado à cultura negra, né? Então, os negros, eles crescem, eu não sei se eles estão crescendo, né? Ou não, porque eu ainda não fiz eu não fiz um estudo ainda comparativo, pelo menos aqui na região, né? O que eu posso dizer para vocês é que na década de 70, o jovem negro, né, da Bahia, e eu estou falando da Bahia, ele começa a se apoderar, né, não só da sua cultura, mas de tudo aquilo que foi utilizado para discriminar o negro, né? Que é o cabelo, a cor da pele, né? A forma nariz, de se né? vestir, o nariz, a boca, o cheiro, quem fala sobre isso, mas as pessoas se incomodavam, né? Então, assim, e na hora da festa, é muito legal você ir para o carnaval, em qualquer lugar, né? Porque o carnaval é uma festa, né? Que é a origem do carnaval, né? Se a gente for pensar o do samba, né? E dos blocos aqui na Bahia, dos blocos afro, dos afoxés, é da cultura negra, né? Mas no indiano, como é que essas coisas são tratadas? Então, eu não sei até que ponto está de fato ocorrendo uma grande valorização dessa cultura. Porque se houvesse de fato essa valorização, a gente valoraria também a população afrodescendente do nosso país. E aí, para vocês, essa valorização existe? Não. Não como a gente queria mas, que assim, fosse. Eu acho que dos anos 70 para cá, eu acho que deu uma boa aumentada, né? Mas ainda não tá igual a Ainda deixa valorização da muito a cultura desejar. branca. Tipo, melhorou, mas melhorou muito pouco. Deixa muito. Se a gente pegar as estatísticas do IBGE do último ano, a gente vai ver os piores salários são os negros, depois os homens negros. Ainda tem a questão de gênero aí. As crianças negras e os adolescentes negros são os que mais abandonam a escola. Por que eles abandonam a escola? Porque eles não se sentem. Além deles precisarem trabalhar, a escola não acolhe essa comunidade, né? Os valores que estão por escola são valores da classe hegemônica, do branco, valores eurocêntricos. Então, essa criança ela não se sente pertencente a essa escola. Então, ela sai, é muito fácil ela sair, né? E de várias outras coisas, né? A gente não aprendeu, por exemplo, a gente estuda, mas a gente não aprendeu a valorizar, né? Aquelas comunidades negras que foram fundamentais para a história do nosso país, por exemplo. A gente tem a colônia Juliano Moreira, todo mundo já ouviu falar, uma colônia, mas quem foi Juliano Moreira? Um negro que brigava, que lutava pelo movimento antimanicomial, que brigava, que mostrava. Por quê? Porque o fenótipo do negro, que era o nariz lá, né, esse fenótipo foi utilizado, inclusive, como padrão de psiquiátrica, por exemplo. Então, assim, são questões para a gente pensar. Eu acho que isso está mudando, e tem que mudar, né? Mas eu não sei se os terreiros estão tendo um crescimento por conta disso. Porque se por um lado eles estão crescendo, por outro lado eles estão sendo muito mais perseguidos agora.
por esse movimento neopentecostal. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa última pergunta. Deixa eu ler aqui. Ah, não é a última ainda, eu acho. Tem mais duas. Tem mais uma, acho. Calma, qual que você vai fazer? Eu vou fazer a da igreja protestante. Tá, pode fazer. Tá. Qual a opinião sobre a violência verbal e às vezes física contra grupos de religião de matriz africana realizadas geralmente por grupos da igreja protestante, evangélicos, entre parênteses? Então, primeiro que eles pregam o cristianismo. E o que é o que é o espírito cristão, né? Vamos dizer assim. Eles se dizem tão cristãos, né? O espírito cristão, ele está envolvido com uma outra conduta. Nenhum cristão, verdadeiramente cristão, ataca uma outra pessoa, né? Se for pegar a Bíblia e for ler a Bíblia, e você vai ver que o espírito cristão, que na verdade os povos de terreiro, eles têm um espírito cristão mais forte do que essas pessoas que estão nas igrejas cristãs, porque eles jamais vão ter esse comportamento de atacar o outro, né? O que é o espírito cristão? O espírito cristão fala de solidariedade, o espírito cristão fala de respeito, de não tacar a pedra. Ninguém taca pedra no outro, né? Por quê? Todo porque mundo essa pedra... pecador. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, eu acho que essas igrejas, elas não têm nada de cristão. É um cidadão de bem. Pelo contrário. Elas estão otimizando um Deus, né? Elas estão otimizando uma religião, né? E usando isso contra uma outra que não está preocupada. Aconteceu um episódio em Ilhéus, num terreiro, no Nelson Costa. O pastor foi para frente do terreiro, e foi muito interessante isso, para frente do terreiro, a falar que ali era o lugar de bebida, de não sei o quê, que ali era o lugar do demônio, do diabo, que as pessoas estavam bebendo, que as pessoas estavam fazendo isso. Começou a gritar, e a xingar, e a falar um monte de bobagem, tanto do terreiro. Saiu e falou para ele, falou, olha, eu não vou para a igreja ficar gritando contra a sua religião, porque cada um tem a sua religião, respeito todas as religiões. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O que é que Jesus bebeu na última ceia? Vinho, né? Se ele bebeu vinho e o bebida alcoólica, é porque não deve ser assim, né? Isso quebrou o pastor. O pessoal, eles, em vez deles julgarem a pessoa que está fazendo mal, eles julgam a religião da pessoa, né? Eu vejo isso, tipo, vai ter pessoa que é do Candomblé que vai fazer coisa errada, vai ser pessoa ruim, tem pessoa que é evangélica que vai ser ruim, tem pessoa que é cristã que vai ser ruim, tem pessoa que é católica, tem pessoa que é ateu, tipo, é da pessoa, não é da religião que ela segue. Independente da religião, é a pessoa que é ruim, não a religião. A gente não tem que atacar a religião. A gente tem que atacar a pessoa. Atacar não, né? Tem que ter as devidas pedidas contra essa pessoa. Na verdade, aonde tem ser humano, tudo é possível. Tudo é possível. O mal, ele não está na religião, o mal está na pessoa. Então, as pessoas falam muito do candomblé, por quê? Porque elas não compreendem. E como o candomblé é uma religião de manipulação, onde a gente troca dia, né? Quando a gente faz a ofa do Exu, quando a gente faz quando a gente prepara uma serva para tomar um banho, né? Tudo material, isso, né? É energia. Isso tudo é energia que a gente troca, e é claro, e é óbvio que quanto mais você tem a sua fé e mais você respeita isso, mais as coisas tendem a acontecer que você está solicitando, que você está pedindo. E se você está no seu caminho, né, a FIA africana,
tem umas coisas muito interessantes, né? A filosofia de vida, em religião. Então, uma das coisas é essa: se você está no seu caminho, mesmo que você coma alguma coisa que aos olhos do outro pode parecer errado, mas se você está no seu caminho, e nesse caminho você não está fazendo mal, você está seguindo ele, as coisas tendem a acontecer para você e acontecer coisas boas. Agora, se você atua do seu caminho, né, e começa a fazer coisas, aí você saiu do seu caminho, aí as coisas param de acontecer para você. Mesmo que você peça para orixá, para qualquer coisa, você não vai conseguir. É igual você, eu sou do candomblé, eu não preciso estudar porque eu vou passar no vestibular. Não vai passar. Não vai passar. Entendeu? Porque o orixá faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Se você é a sua, não é esse encontro, né, das energias. Passar no vestibular. Não é? Orixá para ele fazer eu. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar ciência. Os orixás, eles estão num plano divino, eles vão colaborar, o universo vai fluir ao nosso favor se a gente está no caminho certo. Se você faz o bem, você vai colher o bem, né? E isso não precisa ser cristão para saber, né? Isso não para saber, precisa ser humano, né? O universo, ele é pura energia, ele conspira sempre ao nosso favor. Ele só vai estar contra a gente se estiver contra ele também. E o que é estar contra o universo? É fazer o mal para as pessoas, é não respeitar a natureza, é não respeitar os animais, né? É você não ter respeito pelo outro, né? Não ter amor pelo outro. Não é ser bonzinho, tem que amar todo mundo, isso, porque isso também não existe, né? A gente não ia nem... A gente ia ficar entediado se a gente vivesse num mundo só de amor, né? Não ia dar certo também. Felicidade. Por isso é que as coisas têm que ter equilíbrio, né? Tem que ter um pouco de raiva. Isso. Não raiva no sentido de odiar o outro, pelo amor de Deus. Raiva eu vou ficar bravo na vida. Eu prefiro dizer que a agressividade é um dos componentes que nós somos seres humanos, né? E ela é fundamental para tirar de determinados lugares, né? Então, eu acho assim, por exemplo, um policial que ele não tem um mínimo de agressividade, ele vai morrer, gente. Ele vai morrer. Não é que ele tenha que ser agressivo e sair matando todo mundo, mas ele tem que ter um mínimo de agressividade até para se defender. Então, assim, a gente tendeu a construir esses binômios, né? Então, a gente tem aqui, de um lado, a polarização. De um lado, a gente tem coisas boas, de outro lado, a gente tem coisas ruins. De um lado, a gente tem isso. Não, gente, não é assim. Existe uma diversidade de coisas. Uma diversidade de comportamento, uma diversidade de formas, uma diversidade de sexualidade, uma diversidade de religião. Então, não tem um caminho ou esse ou aquele, né? Então, a gente precisa começar a perceber que temos o livre-arbítrio enquanto ser humano, nós temos o livre-arbítrio, independente da religião. E aí, eu acho que você pode escolher aquilo que você vai fazer e você deve ser responsável pelas suas escolhas, né? Então, no candomblé isso é muito claro. Isso é muito claro. E eu acho que essa é uma grande diferença. Eu, quando optei por ser da religião do candomblé, é porque eu achei ela mais verdadeira, ela mais próxima, né? O orixá próximo do humano. Ele, quando fica com raiva, por que Ogum ele vira orixá? Depois que ele ceifa um monte de cabeças, ele vai na cidade dele e ninguém cumprimenta ele. E ele fica possuído de raiva e mata todo mundo. Caramba. Aí depois um filho dele fala: meu pai, não foi feita a festa que o senhor queria, a comida de as pessoas não falam, porque a gente está no silêncio.
Aí ele vê o que ele tinha feito. Que ele matou um monte de gente, achando uma coisa e era outra. Aí ele vai e se enterra dentro da terra e se transforma em orixá. Isso é um mito, um dos mitos de Ogum. Então, assim, é só para a gente perceber que esses sentimentos que nós temos, os orixás também têm. Por isso eu acho que é uma religião que está mais próxima da nossa realidade, e nesse sentido ela é mais... Porque o Deus pentecostal, ele está tão longe, nem consegue alcançá-lo, né? Então, é preciso... E ele está numa distância muito grande, né? Se você tem um clássico de Weber, Max Weber, que é o espírito capitalista, não, o espírito protestante, a ética protestante e o espírito capitalista. Ali fica muito claro a ação, né? Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso e a refletir, né? Porque tudo isso faz parte do humano. E nesse sentido, os orixás, eles têm muitas características do humano, né? Vamos para mais uma pergunta, então? A última? É a última. Que calma aí, Oba! A última, que já deu bastante tempo de programa. Mesmo, eu quero só ver o que vocês vão cortar, né? A gente não corta muita coisa, não, pela verdade. A gente só corta quando, por exemplo, o áudio parou de gravar. Ou, só quando dá erro mesmo. Aqui, mais uma pergunta. João, pergunta por que o candomblé, por ser tipicamente uma dança africana, aqui no Brasil ela se tornou uma religião e ainda sofre bastante preconceito. Bom, primeiro que o candomblé nunca foi uma dança, né? A dança é fundamental no candomblé, por quê? Porque é através da dança que os orixás incorporam nos seres e voltam à terra, né? Eles saem do Orum, que as pessoas chamam de céu, mas não é o céu. O Orum poderia ser o infinito, o Orum poderia ser o lugar onde esses... Poderia estar embaixo da terra, inclusive, porque para o chão, se você reparar as danças, elas são todas muito mais ligadas no chão do que no céu, né? Então, se dança, se chamar o orixá, né? Os atabaques, aí são 3 atabaques, o Lé, o Rum e o Rumpi, né? E esses atabaques, eles têm uma importância fundamental no toque para chamar os orixás. E esses orixás são chamados através da música, através da dança. E lá na África não existe candomblé. Lá na África existe o culto aos orixás, que é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que é o candomblé, que foi criado no Brasil a partir da diáspora africana. Então, o que acontece? A gente vai ter, num único espaço, que é o terreiro, vários orixás sendo cultuados. Isso não acontece na África. Na África, cada região cultua um orixá. E eles dançam para esse orixá, né? Então, no Brasil, a dança não foi transformada em candomblé. A dança, ela está dentro da religião africana. Ela faz parte dessa religião. Ela é uma forma, né, que dá a possibilidade desse orixá incorporar no sano, que muita gente chama de cavalo, e que antes ele só incorporava nas mulheres, e depois ele passou... Porque as mulheres poderiam ser montadas pelo orixá, possuídas pelo orixá. Vamos pensar depois sobre isso. Então, a dança não foi transformada em candomblé. A transformação que houve
Brasil foi porque as memórias, né? Eu sou de Ijexá, você é de Queto, ele já é do Benin. Então, qual era o orixá que era cultuado em Ijexá? É Oxum, Ogum Edé, né? E Enrilê. Qual é o orixá que era cultuado na outra região? Isso se misturou nas senzalas. Por quê? Porque era uma prática do governo da colônia não deixar mesmo o navio negreiro, que na época era chamada de tumbeiro, escravos da mesma procedência. Eles misturavam os escravos para que eles... Por quê? Porque a língua, os grupos étnicos falavam outras línguas, né? Então a gente fala, os grupos étnicos bantus, todos falavam bantus, mas dentro dos bantus você vai ter o quibundo, você tem uma outra língua quibundo, nos iorubás você vai ter os nagôs vão falar de um jeito, vai ser diferente, só que eles se entendiam. Por quê? Porque na africana existem elementos que são comuns. Quais são? A ancestralidade, o respeito ao mais velho, né? Isso é presente em toda a religião africana, independente do lugar. Isso é presente na cultura africana, o culto aos ancestrais. Que a gente vê isso muito no Oriente também, né? Na parte oriental. Então, assim, quais são os elementos, né? Os sonhos, né? As divinações, né? Que a gente aqui... a consulta, isso era comum. E são elementos comuns. Não são iguais, mas são comuns. Então, esse respeito aos ancestrais, esse respeito aos mais velhos, essa interpretação dos sonhos, né? Isso eram comuns nas culturas africanas. Então, você vai para a senzala, você vai ter essa mistura desses grupos étnicos e você vai ter cada um com a sua divindade. Então, eu estou aqui no Brasil, longe da terra, longe de tudo que eu acreditava, tendo que me transformar em cristão, porque isso foi uma das obrigatoriedades. Aí eu me junto, eu estou na senzala, aí ele tem esse orixá, esse aqui tem o Omvodum, do Jeje eles têm os... aqui tem os inquis. Então vamos juntar e vamos fazer os nossos rituais, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Isso está na nossa memória. E a dança sempre foi presente, muito presente na cultura africana. E não é à toa que a gente tem o samba. Né? Capoeira, né? A capoeira. A capoeira é outra coisa que é brasileira também. Não é africana? Na África, você vai dança, que é a dança da zebra, que tem um pesquisador e um capoeirista daqui que faz pesquisa e trazem uma relação mais próxima. Por exemplo, a festa de Iemanjá, ela está muito mais próxima ao culto de Quianda, que acontecia na costa de Angola, que a Quianda era a sereia, do que a própria festa ao orixá lá em África, lá na cidade onde Iemanjá, onde tinha o rio que se chamava Iemanjá. O que significa essa palavra? Iemanjá, e Iemanjá é a mãe cujos filhos são peixes, né? E aqui no Brasil ela é cultuada no mar, lá era cultuada no rio. Então, assim, todas essas festas e rituais, tanto aqui, sempre foram feitos com danças, né? Que eram a forma de você chamar a divindade. Então, é só para dizer que também tinha essas danças na África e que não eram danças. Existiam as danças profanas e existiam as danças rituais, que eram danças feitas que estavam ligadas às histórias dos orixás. Né? Vai no terreiro e você vê um xirê,
está contando as passagens desses orixás na Terra, né? Quando ele estava na Terra. Então, são danças, né? Você vai ver Oxóssi sempre empunhando e dançando, é muito bonita a dança de Oxóssi. Você vai ver a dança de Ogum como dança, Inhansã, dança belíssimo, porque, para mim, as pessoas que incorporam Inhansã dançam bonito, muito bonito. Elas estão sempre lá ligadas ao vento. As danças do candomblé são bem bonitas, né? Muito bonitas. A gente aprende, a gente dança tudo, né? Legal. A gente dança. A gente vai aprendendo. Tá dando eco aí? Tá dando só pra mim eco? Não. Pra mim, não. Normal. Então acho que é o meu aqui. Então acabamos, gente? Vamos encerrar aqui. Valério, queria te agradecer muito pela sua presença. Isso ajuda muita gente. É muito legal esse papo que a gente bateu. Puta papo, hein? Foi. Foi, eu acho, o maior que a gente gravou hoje. Foi, a gente acabou. A gente descobriu bastante coisa sobre candomblé que eu particularmente não sabia. Eu achei que eu sabia coisa pra caramba por causa da apresentação de nosso amigo lá, mas tô vendo que eu não sei quase nada. Mas então, eu queria agradecer. Sobre o seu livro, ele tem venda, né? Vai estar aqui venda não, desculpa. Não, em PDF, né? Isso, você acha ele em PDF, esse catálogo, ele não foi vendido, porque ele foi com verba do governo do estado. Então, quando eu produzi o catálogo, eu ia para os terreiros, que eu fiz a pesquisa, porque eu acho um comportamento ético, né? E todos os pais de santo estão aqui. Foi uma coisa muito bacana, porque eu mandei pelo correio para todos eles. Eu não pude ir nas casas, então, voltar, porque não era para isso. Então, como eu tinha os endereços, porque no catálogo eu coloco o nome do terreiro. Então, aqui tem, por exemplo, Terreiro Cacique Jaguaré, né? Aí tem o endereço, o de contato, o nome do pai de santo e a digina dele ou o oruncó, né? Então, aqui tem Paitu ou Daminaju. Que nação é ele? Ele é da nação Queto, né? O ano de fundação dele foi 1991 e o rei de terreiro é o Caboclo Jaguaré. Então, assim, como eu não tive como voltar nesses lugares, eu mandei pelo correio. Todos eles receberam. E aí eles me mandavam e-mails me agradecendo, falando, poxa, que trabalho legal, agora eu vou ficar conhecido, todo mundo vai saber que eu existi, que eu existo, legal. que eu estou aqui. Entendeu? Então, isso eternizou os terreiros. Isso foi uma coisa muito bacana. E também situações muito difíceis, de uma senhorinha que ela estava muito doente, eu fui lá e ela já tinha mais de 80 anos, tinha 90 anos, e aí fez a entrevista com a gente, ficou super feliz, mas ela não podia me dar autorização de uso de imagem e informação por conta da idade. E a neta dela, que é a responsável por ele, é o pentecostal e não deu autorização. Caramba. E ela chorava, e ela falava, poxa, a minha raiz vai sumir, ninguém vai saber que eu existia, ninguém vai saber que eu tive um terreiro e que até hoje ele está aqui, que eu faço as minhas obrigações com a ajuda dos meus amigos de terreiro, porque tinham outros 2 terreiros na cidade, que é em Una, que é onde a Ana Cláudia tem o projeto, ajudavam a ela, que iam para lá e ajudavam ela a desenvolver as obrigações dela. E a família dela, biológica, já não tinha se convertido e não queria ajudá-la, e por eles tinham acabado com o terreiro. Então, assim, vivi situações difíceis, né? Como essa, de ver essa senhora de 90 e tantos anos me implorando para colocar as coisas dela, a foto do terreiro no catálogo, e por uma questão jurídica não pude fazer isso. Então,
foram momentos difíceis, né? E tiveram outros momentos muito engraçados, muito divertidos. E o que eu posso dizer para vocês é que eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, sabe? Aonde eu chegava, eu era muito bem recebida e muito bem tratada, né? Acho que é óbvio, quando a gente fez o evento, eu tinha estes comigo que eram do candomblé e outros que não eram do candomblé, que não entendiam nada de candomblé. Isso foi muito interessante, proporcionar isso a um grupo de estudantes, né? Essas discussões entre eles, né? Mas discussões extremamente salutares. E mais do que isso, a gente ter contato com um universo que estava muito distante da gente, embora nós somos parte do candomblé. Então, eu aprendi muitas coisas, eu vi coisas muito diferentes. Por exemplo, eu fui num terreiro, ela falou assim, você conhece a nossa creche? Aí eu olhei para Rui Povas, que é um grande escritor da nossa região, mestre, e é um dos pais de santos mais antigos daqui, né? E aí Rui olhou para minha cara, eu falei, nossa, Rui, um terreiro simples, tão pobrezinho, mexe, faz um trabalho social. O que era a creche, gente? Era a casa de Exu. E muitos terreiros, por quê? Eles tinham de Exu como criança, uma criança rebelde, uma criança que apronta. Então, assim, isso eu aprendi. Isso não está em nenhum livro. Isso você vai encontrar quando você vai para o campo, quando você vai para a pesquisa, né? E assim, e aí eu fui retratada. E é claro, quando eu resolvi fazer um mapeamento, eu procurei a minha mãe de santo e falei, olha, eu vou mexer com isso, então eu quero me proteger. Uhum. E aí a gente fez uma série de obrigações para que acontecesse e para que eu tocasse o projeto até o final. A mesma coisa a Rui fez no terreiro dele, com os filhos de santo dele que estavam envolvidos no projeto e que eram do Cauê e eram estudantes da universidade. Então, são essas coisas que a gente vai aprendendo na prática da pesquisa. Vocês vão à universidade e eu desejo que vocês conheçam professores que instiguem vocês a irem para campo, que instiguem vocês a desenvolverem pesquisa, né? A pesquisa é bastante importante para o desenvolvimento do nosso país, né? Para o desenvolvimento humano mesmo, né? A gente passa a perceber as coisas de outra forma. Então, eu só tenho que agradecer a vocês também a oportunidade. A gente que agradece. Sim. Vou falar sobre a religião que eu acredito, a tentar desmistificar um pouco esse preconceito, essa negatividade dos preconceitos em relação à nossa religião, né? E dizer para vocês que esse preconceito também está dentro da universidade. Tem gente que não entra no elevador comigo dentro da universidade. Caramba. Sério? Mas eu não ligo, não. Eu acho ótimo, porque tem mais ar para respirar, entendeu? Porque a pessoa perguntou, professor, a senhora é só pesquisadora, né? Eu entendi o que ele quer, né? A senhora não está metida com essas coisas, não. Aí eu olhei para ele, que coisas? Aí ele falou, macumba. Aí eu falei, o senhor acha que estudar religião de matriz africana é macumba? Ele falou, então eu vou lhe dizer que eu sou macumbeira. Porque além de eu estudar, eu sou macota de um terreiro, eu fui iniciada, e tenho modo de falar isso, e eu estou há 10 terreiros. Aí ele levou um susto, nunca entrou no elevador. Quando ele me via no elevador, ele disfarçava, andava para um lado para o outro, ponto. E aí eu comentei isso com o Rui. Aí o Rui falou, Valéria, eu falei, eu não, é melhor, né? E já ouvi assim, colega, você viu, passou no concurso essa professora. Aí a outra virou, para mim e para a Marialda, que somos do Cauê, as duas de terreiro, a única coisa que eu porque ela é terreiro.
Aí a gente, a cara dela, né? Porque nós somos de terreiro, a gente nunca escondeu isso dentro da universidade. O que tem a ver, né? A pessoa passou no concurso público porque ela é de terreiro. Não é porque ela estudou, não é porque ela estudou. Não, ela quis dizer que ela estava lamentando o fato dela ser de terreiro, uma pena. Tá, entendi. Aí a gente olhou para a cara dela e a gente falou, mas fulana, nós também somos de terreiro. Ah, mas vocês são diferentes. Entendeu? Até porque a universidade já tem bastante tempo. Então, assim, são essas coisas que a gente vai encontrar, né? Isso é intolerância. Não é racismo. Mas existe isso. Existe tolerância com as pessoas de terreiro, né? E sempre associam a gente com o mal, sempre acham que a gente vai fazer mal. Por um lado, se a gente for pensar, né, por um lado até bom, né, porque ninguém se mete, né, tem medo, né, medo faz a pessoa ficar, né, então é até bom, né, vai ficar longe mesmo, tô lá, né, mas é horrível esse tipo de... Vou falar uma coisa para você, esse tipo de gente preconceituosa, é até melhor você manter distância mesmo, viu? Não é isso que eu falei, deixa quieto, fica lá, né, deixa pra lá. Aí é isso, gente. Muito obrigada. Então, tem uma palavrinha que é muito usada aqui na Bahia e que é muito usada quando as crianças dão piti, que é calundu. Né? Já ouviram falar nisso? Não. E fulano deu calundu. Aqui usa muito. O calundu, né? E quando eu fui fazer o doutorado, eu descobri, nas minhas pesquisas, que calundu foi um dos primeiros no candomblé. Caramba. Foi um dos primeiros o quê? Nomes do candomblé. Esse nome candomblé, antes o candomblé era chamado de batuque, daí eu acho que a pergunta dessa última pergunta da pessoa. A dança, né? É porque é batuque, depois foi chamado de tem alguns livros, aí a gente tem 2 historiadores, né? O Luiz Motti e a Laura de Mello, que eles vão tentar historiar. E ninguém sabe qual foi o momento em que essa palavra foi substituída e se passou a chamar candomblé. Mas é isso. O candomblé, como diz a mãe de santo, é uma panela funda. Quanto mais você mexe, mais coisa cobre. Bom, vamos encerrar aqui. Eu queria falar para o pessoal para se inscrever no canal, deixar o like. Inclusive, o link vai estar aqui no Twitter, o Twitter aqui, Instagram aqui, e o link para baixar em PDF o livro da Valéria vai estar aqui na descrição, vocês podem ir lá baixar, ler. Valéria, você quer se divulgar alguma coisa? Quer mandar um abraço para alguém? Não, na página, a universidade ela tem uma editora chamada Editos. Quase todas as produções do Cauê, as revistas do Cauê, a gente tem revistas, né, onde tem artigos, que são artigos feitos, não são artigos tão científicos, né? Eles têm até 3 páginas, 4, e nessas revistas elas buscam atender um público, né, que é o público de terreiro, que é o público de escolas, professores de escolas, né, que tem uma linguagem menos arcaica e uma linguagem mais popular, né, e a gente trata de várias questões. Essas revistas estão todas online na página da editora. E na página da editora tem também o Águas do Leste, um olhar sobre os terreiros. É no Facebook essa página? E quem quiser... Da editora, e não sei se tem no Facebook. Eu sei que na página da universidade, se você colocar Cidade Estadual de Santa Cruz, aí vai estar lá um link, editora, Editos. Você clicar no Editos, você vai ver todos os livros online que tem lá. Não, pode deixar, vai estar o link, pessoal, vai estar tudo aqui na descrição, hein? Tudo que vocês quiserem acompanhar, e quem quiser conhecer um pouco mais da história do candomblé de Ilhéus, é só baixar a minha tese, também está na biblioteca virtual da UFBA, e ela é disponível, ela está lá, disponível no tese,
eu tenho um catálogo de imagens dos terreiros que eu desenvolvi a pesquisa. Então, as pessoas podem ter acesso a esse material, porque ele está disponível online na biblioteca da UFBA, da Federal e na biblioteca e na Editos, na editora, a gente tem várias, as revistas estão lá, e as revistas são bem bacanas, bem interessantes, de fácil leitura, e as pessoas podem estar acessando e estar lendo material. Muito obrigado. A gente agradece muito. E quando vocês vierem à Bahia visitar a Ana Cláudia, a gente se encontra, que a gente é muito amiga. Pode deixar. Bom, queria agradecer o pessoal que assistiu até aqui. Novamente, se inscreva no canal, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. E obrigado, pessoal. Até o próximo.